Questão 43 do capítulo 3. Um foguete de teste é lançado por aceleração ao longo de um plano inclinado de 200 metros a 1,9 metros por segundo ao quadrado, partindo do repouso no ponto A. Aí tem essa figura aqui de referência. Ponto A, plano inclinado, 200 metros, aceleração de 1,9 metros por segundo. Partindo do repouso, né? O plano inclinado se ergue a 35 graus sobre a horizontal e no instante que o foguete parte dele, então quando o foguete sai aqui, os motores se apagam e ele fica sujeito somente à gravidade. Então é uma trajetória balística a partir daqui. Determine A altura máxima sobre o solo atingida pelo foguete e B o maior alcance horizontal do foguete a partir do ponto A. Então aqui eu fiz esse esquema já aqui de tudo que vai acontecer e fui preenchendo ele por partes. Então vamos lá. Primeiro eu pego aqui o plano inclinado a 35 graus. Aqui é o ponto A e eu coloquei a origem aqui. São 200 metros e 35 graus. Aqui eu já posso dar a coordenada em X de onde parte e em Y, de onde parte o foguete. Eu só preciso fazer para isso. Como eu estou contando o ângulo a partir daqui, 200 vezes o cosseno de 35 graus, para encontrar essa projeção aqui, que está encostando no ângulo, que dá 163,83. Eu já deixei a unidade indicada aqui. Aqui é o eixo X, dado em metros. Da mesma forma, eu faço 200, agora seno de 35, para encontrar essa projeção. 200 vezes seno de 35 dá 114,72. Da mesma forma, o eixo Y dado em metros. Agora, eu tenho aqui que o foguete ficou acelerando esse tempo todo, até chegar no final do plano inclinado. Então ele saiu com uma velocidade inicial, um V0, inicial para essa situação aqui, depois que saiu do plano inclinado. Essa velocidade inicial é igual à velocidade final dessa parte aqui, de quando ele está se acelerando. Então agora eu vou atrás disso. A velocidade final na rampa, aí eu coloco aqui a equação que não depende do tempo, porque eu não sei quanto tempo ficou aqui. Eu até poderia usar outras equações para encontrar o tempo, e depois disso usar o tempo em outra equação. Mas eu já uso essa aqui direto, que vai me servir. Então, essa relaciona a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação de espaço. A velocidade inicial, nesse caso, é zero. Então, estou tratando do movimento do foguete aqui no plano inclinado. E a questão diz que ele parte do repouso, partindo do repouso no ponto A. Então, a velocidade inicial é zero. Por isso que ela zerou aqui. Então, tiro a raiz quadrada aqui. A aceleração é 1,9 metros por segundo ao quadrado. E a variação de espaço aqui foi 200 metros. Assim, eu acho que a velocidade final na rampa foi de 27,57 metros por segundo. Então, está aqui a velocidade final na rampa, 27,57 metros por segundo. Mas essa velocidade final na rampa é a velocidade inicial desse novo movimento aqui. Por isso que eu coloquei aqui, 27,57 metros por segundo. E essa velocidade tem a mesma direção da rampa, porque ela estava em MRUV na rampa. Então aqui 35 graus de elevação também. Agora eu faço a projeção dessa velocidade em X e em Y. Aqui com o cosseno, então 27,57 metros por segundo vezes o cosseno de 35. E aqui 27,57 vezes o seno de 35 para achar esse valor. Agora sim, eu tenho uma velocidade em X e em Y. Fica mais fácil eu descobrir tudo que eu quero aqui. Na letra A, é pedido para determinar a altura máxima. Então eu quero a coordenada em Y. Eu quero, após sair da rampa, o foguete faz essa trajetória aqui, um arco de parábola. Então eu quero a coordenada em Y desse vértice aqui. Eu encontrei isso da seguinte forma. Esse movimento aqui é em Y. É um movimento uniformemente variado, porque a aceleração, no caso, é a aceleração gravitacional. Então eu coloco a mesma equação, já que eu não vou precisar do tempo que ele demorou. A questão não pediu isso, o tempo que demorou para chegar na altura máxima após sair da rampa. Só pediu a altura máxima.
Então, eu vou usar essa equação aqui, que relaciona as velocidades. Então, vou ter a velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Nesse caso, eu quero que a velocidade final seja zero, porque eu quero saber qual é o deslocamento do espaço quando a velocidade é zero. A velocidade inicial, lembrando que isso aqui é em y, então v0y, e aqui, ó, que é essa velocidade inicial aqui, 15,81. Tá aqui, ó, 15,81. E a aceleração nesse caso é menos g. É menos porque g é a aceleração para baixo, enquanto que o sentido positivo do eixo eu coloquei para cima nesse referencial. Então ficou menos 9,8. Aí agora eu só preciso isolar o delta y. Então eu desenvolvo aqui o que eu tenho que desenvolver e vou encontrar o delta y igual a, ó, as unidades vão dar tudo certinho aqui, unidade de comprimento, delta y igual a 12,75 centímetros. Mas isso é o delta y. O delta y é y menos y0. Aí eu escrevo então em função do novo y. Então a coordenada y é igual ao y0. O y0 é de onde partiu. O y0 é 114,72 metros. 114, que eu escrevi errado, 72. Mais 12,75 metros, que é o que a gente encontrou aqui da variação de y. Deixa eu verificar esse cálculo, dá 114,72 mais 12,75 dá 127,47. Então, essa é a coordenada y da altura máxima. Ou eu poderia parar bem aqui e ver que a variação é 12,75 e vir aqui mudar, somar, né, com isso daqui mais 12,75. Então aqui é 47. Agora eu já respondi a letra A. Eu encontrei a altura máxima, que é a coordenada em y desse ponto aqui, que é a altura em que a velocidade em y0 para de subir, aí agora vai começar a descer. Em B é pedido aqui: determine o maior alcance horizontal do foguete a partir do ponto A. Então não é o maior a partir daqui, é o maior a partir do ponto A. E o maior é quando ele toca aqui novamente no chão. Então a estratégia para encontrar esse deslocamento todinho aqui é entender que o V0x, como ele não tem mais nenhuma aceleração na horizontal, é um movimento uniforme. E a variação de espaço no movimento uniforme é só a velocidade em x vezes o tempo. Mas o tempo nesse caso, olha só que eu marquei alguns pontos aqui. Já tinha um ponto A, né? Eu marquei o ponto B, ponto C e o ponto D. O tempo total, que essa velocidade aqui vai fazer o deslocamento desse foguete, é o tempo de B até C, mais o tempo de C até D. Então, tempo de B até C, mais o tempo de C até D. Agora eu preciso encontrar esses dois tempos e substituir aqui, que eu já tenho a velocidade em x, ao encontrar o deslocamento. Para encontrar o tempo de B até C, o pensamento é o seguinte: de B até C é o mesmo tempo em que leva para essa velocidade em y zerar. Então, essa velocidade aqui vai diminuindo cada vez mais em y, até que chega aqui e só tem velocidade em x. Então, o tempo que leva para o foguete ir daqui até aqui é o mesmo tempo que leva para essa velocidade zerar. Então, eu uso a equação da velocidade, da função horária da velocidade, para a velocidade em y. Então, v igual a v0, v0y, mais at. Só que o a, nesse caso, é menos g, pelo que eu já expliquei. O menos do referencial e o g é a aceleração que está agindo aqui. Então aqui fica a velocidade final que eu quero é zero. Então aqui ficou 15,81, que é o v0y,
E aqui nesse lado ficou a aceleração da gravidade vezes o tempo. Assim eu posso isolar o tempo, também tem consistência aqui com as unidades, e encontrar que o tempo para que a velocidade em y chegue a zero, que é o tempo para ir de B até C, é igual a 1,61 segundos. Então eu já tenho esse tempo. Agora eu quero o tempo de C até D. Então o tempo de C até D é o tempo de uma queda livre em y, partindo aqui do repouso, sendo abandonado, e não um arremesso vertical. Então a equação que vai descrever esse tempo aqui vai ser a variação em y igual a v0t menos 1 meio mais 1 meio de at quadrado, só que o a é menos g. E eu usei isso porque isso aqui é a função horária da posição no movimento uniformemente variado. E a queda livre é um movimento uniformemente variado. Novamente, o v0 é zero, porque agora eu estou analisando essa queda aqui, daqui para cá. Então, eu faço o v0 é zero. O ΔY é esse valor aqui, 127,47. Então aqui é 127,47. Simplifica aqui o sinal de menos. E existe esse sinal porque o ΔY é o final menos o inicial. O final é o zero, menos o inicial. O inicial que é o 127,47. Então considerando tudo, respeitando completamente o eixo que a gente escolheu, vai estar tudo consistente no final. Então agora que é 127,47 dividido por 4,9. Isso dá 26,01. Com a unidade aqui vai dar tudo certo, dá segundo mesmo. E essa raiz quadrada dá 5,1. E eu coloquei aqui positivo porque, analisando simplesmente a matemática aqui dessa equação, eu posso ter também um valor negativo aqui que vai manter a validade da equação. Mas esse valor não vai ter nenhuma utilidade física aqui, não vai ter correspondência com a realidade do experimento. Então eu descarto ele e trabalho só com o tempo positivo, 5,1 segundos. Agora eu já tenho o tempo de C até D. Então eu puxo o que eu estava fazendo aqui para cá e coloco 1,61 mais 5,01. Mais 5,1 segundos, né? Vai dar bem aproximado aqui, dar 6,71 segundos, vezes esse valor, vezes 22,58. Esse 22,58 é a velocidade em x. Essa velocidade aqui, ó, 22,58. Isso dá 151,51. Vou até manter isso daqui porque praticamente não vai mais fazer diferença. Então, 151,51 é a variação em x. Então, eu posso parar bem aqui, vir aqui para o esquema que eu fiz, e daqui para cá aumentar mais 151. Mas eu também posso encontrar a coordenada diretamente. Que o ΔX é x menos x0. O x0 é 163,83. Então, 51, 51, mais 163,83. Isso dá 315,34. Essa daqui é a coordenada em x. Então, venham bem aqui e marco 315,34. Então, a resposta que eu vou entregar para A é essa coordenada aqui, ó, 127,47. E a resposta em B é 315,34 em metros. E assim a questão fica completamente resolvida.